Aí quando você está na prática e te perguntam, será que eu consigo um financiamento bancário? Seu cliente pergunta, será que eu consigo um financiamento bancário? E aí você vai falar, e agora? Será que o meu cliente consegue o financiamento bancário? Será que ele tem condições de conseguir esse financiamento? Pessoal, bem-vindos então ao nosso quadro Comissão 6D. Aqui nós discutimos as estratégias mais eficientes para vocês alcançarem os 6 dígitos de comissão por ano. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Carol Tinelli e esse é o nosso quadro e o tema de hoje é crédito imobiliário. E, gente, cafezinho. Tomou a Daiane um cafezinho? Depois do almoço, eu sou adepta, viu? A um cafezinho. Dá uma acelerada aí na cabeça para continuar o dia, não é? Eu adoro. Vamos encaminhar o aviãozinho para o pessoal entrar aqui na nossa live. O nosso tema de hoje é crédito imobiliário. Gente, é um tema que eu vou falar para vocês. Daria para fazer uma aula assim, ó, de horas, porque é muita coisa para falar, é muita coisa para entender e obviamente eu não consigo falar tudo aqui para vocês hoje, mas eu trouxe alguns aspectos muito relevantes e por que a gente vai tentar entender assim, se compensa fazer o crédito imobiliário, se não compensa, aí que você trabalha como corretor de imóveis, como corretora, será que é vantajoso para o seu cliente, se não é? Né? Então, eu achei interessante trazer isso aqui para vocês, para a gente poder discutir um pouco e ver aí na prática o que pode ser observado melhor, o que pode ser feito melhor. Então, vamos lá. Eu queria primeiro falar com vocês um pouco do que é o crédito imobiliário. Na prática, às vezes acontecem algumas dúvidas no seguinte sentido. O crédito imobiliário, ele é uma linha de crédito, na verdade, que os bancos concedem para aquisição de imóveis. Aquisição de apartamento, de casa, de terreno mais construção, de imóveis comerciais, tá? Então tem uma série de espécies, de tipos de imóveis que o banco concede financiamento. Então, na prática, esse crédito imobiliário, ele é chamado de financiamento imobiliário, né? E o que eu escuto às vezes na prática é que há um pouco de dúvida em relação a isso, os clientes mesmo perguntam, então é importante que vocês saibam, para quando o cliente perguntar, você ter as condições de explicar para ele minimamente o que é o crédito, o que é o financiamento, como que usa, qual que é a diferença às vezes da dúvida, tá? Então olha só, tem uma diferença do crédito imobiliário e do mútuo. O mútuo, quando o seu cliente perguntar, o que ele é? Ele é um empréstimo pessoal, que é feito do banco para um cliente. Então, se o seu cliente almeja comprar um imóvel, se ele conseguir um mútuo, se ele conseguir apenas um empréstimo pessoal, ele vai pagar um juros muito maior, né? Os juros do empréstimo pessoal é muito maior. Às vezes não compensa e ele vai ter que dar alguma coisa em garantia. O banco sempre pede bens em garantia, sempre pede. Não vejo nenhum tipo de instituição financeira, vamos dizer assim, idônea, que conceda crédito sem pedir nada em troca, sem pedir uma garantia, né? O financiamento imobiliário, ele é o próprio imóvel que está sendo adquirido que é dado em garantia. Então, se o seu cliente questionar isso com você, você pode explicar essa diferença. Que o empréstimo pessoal, ele também terá que dar alguma coisa aí em garantia, mas não necessariamente é o imóvel que ele está adquirindo. Ao contrário do financiamento, desse crédito imobiliário, que é o objeto hoje da nossa live, tá? Desse quadro. Então, quando o banco concede esse empréstimo para o cliente, ele tem a posse indireta do imóvel como garantia. Isso se chama, na prática, o nome dessa garantia, juridicamente falando, é alienação fiduciária em garantia. Eu já falei aqui em outra oportunidade
que a alienação fiduciária tem o desdobramento da posse, né? Como que acontece? Quem compra o imóvel, que é o devedor, é o fiduciante, e o credor fiduciário é o banco. Então, o banco tem a posse indireta do imóvel, porque ele não habita aquele imóvel diretamente, mas ele tem a posse dividida com o adquirente do bem, que é o devedor. Aí, quando você está na prática e te perguntam, será que eu consigo um financiamento bancário? Seu cliente pergunta, será que eu consigo um financiamento bancário? Tá. E aí você vai falar, e agora? Será que o meu cliente consegue o financiamento bancário? Será que ele tem condições de conseguir esse financiamento? Alguns requisitos básicos que vocês têm que saber para que o seu cliente consiga financiamento é ele não ter pendências financeiras. Ele não pode ter pendências com o imposto de renda, ele não pode ter pendências, às vezes, pequenos assim, créditos de carnês em lojas que se faz, pode ocasionar alguns tipos de problema na hora de análise de crédito de banco. Então, o seu cliente, quando você for conversar na prática, entenda um pouco essa situação financeira que ele se encontra naquele momento. Se ele tiver dívidas ativas, por exemplo, na parte tributária, se ele tiver dívida ativa, pode estar ou não inscrito, né, em dívida ativa, tem que observar, porque isso pode impedir, e às vezes você consegue até identificar para ele antes, conseguindo as certidões lá da due diligence, né, da diligência imobiliária, se ele tem inscrição em dívida ativa. Então você já consegue ter uma prévia, de repente, se ele vai ter algum tipo de problema ou não, para você ajudá-lo, você direcionar esse cliente, você saber se ele pode sofrer algum impacto negativo na hora da concessão desse crédito. Algumas pessoas têm créditos pré-aprovados, mas, gente, não tenham isso como uma verdade absoluta, porque muita gente também confunde. Às vezes o cliente chega para vocês e vão falar assim, então eu tenho aqui uma pré-aprovação já. Daí ele te mostra o quê? Ele te mostra só uma simulação. A simulação, ela não garante concessão de crédito. Aliás, uma coisa muito importante, gente, que na prática eu já vi dar muito problema. E até por conta disso, eu oriento os corretores a fazerem de uma determinada forma que eu vou falar aqui para vocês. O que acontece? O cliente chega com a simulação para você e fala, eu tenho um crédito pré-aprovado. Aí você fala assim, nossa, que excelente, então basta a gente reunir a documentação e enviar para o banco e pronto, aí você já faz o contrato, o cliente assina, o vendedor assina, o comprador assina e você acha que está tudo lindo, maravilhoso. Quando o cliente bate lá no banco, o banco começa a fazer a análise do crédito. Porque como que ela funciona? Se a pessoa só fez uma simulação, ela não tem aprovação de crédito ainda. Sabe aquela simulação que a gente faz às vezes no site da Caixa Econômica Federal, tem um simulador muito simples lá, né? Que a gente coloca o valor de entrada, o valor, se usou FGTS nos últimos 3 anos ou não, a idade do mais velho, se tiver mais que um devedor ali, um fiduciante, enfim. É uma simulação até que simples de se fazer, só que ali não quer dizer que a pessoa ainda tem o crédito liberado para ela. Essa análise, ela só é dada pelo banco. Então, como que eu faço, Carol? Você pode me perguntar. E eu vou falar o seguinte para vocês. Anotem isso que é muito importante. Quando o cliente chegar para você e disser que ele quer financiar o imóvel na compra, peçam a pré-aprovação do banco, que é diferente da simulação. Peçam esse documento. Via de regra, o banco emite um documento. Já aconteceu muitas vezes. Se não tivesse emitido esse documento, tentem confirmar com o gerente, tentem conversar com algumas pessoas para ver se você consegue essa informação um pouco mais plausível. E uma dica de ouro para vocês. No contrato, quando houver financiamento,
tenta combinar uma entrada um pouco mais baixa. Por quê? A título mesmo de sinal, só para garantir a negociação. Por quê? Vamos imaginar que o seu cliente diga que ele tem pré-aprovação, ele te dá um documento pré-aprovado. Só que, quando reúne os documentos para mandar para o banco, para ele começar a fazer a análise dele e tudo mais, o que acontece? E outra dica de ouro, avisa ao seu cliente que vai ser o tomador do crédito, que vai receber o dinheiro do banco, para ele não fazer nenhuma dívida durante a aprovação. A partir do momento que se entregou os documentos no banco, até o momento da liberação do contrato do banco, até esse momento, fale para ele não fazer nenhuma dívida. Por quê? Qualquer coisa que ele faça nesse período de tempo pode prejudicar a concessão do crédito dele. E neste momento, vocês vão estar com um imenso problema na mão de vocês. Por quê? Porque se o banco negar o crédito para o seu cliente por conta disso, muitas vezes no contrato a gente tem que prever o quê? Que se houver algum problema em relação à pessoa, em relação à pessoa que está tomando o crédito, o contrato pode... A pessoa devolve o sinal, né? O vendedor devolve o sinal, por isso a dica de fazer um sinal mais baixo, porque você imagina só, uma pessoa pagar 50% do imóvel ali na entrada, os outros 50% ir para crédito imobiliário, financiamento imobiliário, e dar uma zica no financiamento. Rose, que tipo de dívida? Já soube de problemas com, sabe de carnê? Que algumas lojas fazem? Sei lá, Casas Bahia, Magazine Luiza, que o pessoal faz o carnê para comprar produtos, né, eletrodomésticos, enfim, o que quiser. Pode ocasionar crédito em cartão de crédito. Por exemplo, você vai financiar um imóvel, seu cliente tá lá, te contratou e fala, eu quero financiar esse imóvel. Aí ele vai, e durante a observação ali, a análise do crédito dele, ele vai e faz uma dívida grande no cartão de crédito dele e pega quase todo o limite do cartão, enfim. Isso pode travar o financiamento, sim. Então, muito cuidado com isso, tá? Várias dívidas, não pagamento de imposto, eventualmente alguma falta de declaração de imposto de renda. Esse tipo de problema pode travar um financiamento. Então, orienta o seu cliente. Tente fazer o contrato com um sinal, né, um valor mais baixo na entrada, e coloque todas as condições no contrato, se for por culpa de um, de outro, se não acontecer, se o banco der, não der, enfim. Uma série de cláusulas importantes que vocês têm que pensar, né, prever, de repente vocês têm um advogado parceiro, tem que ser muito bem redigido para fazer o vínculo das partes e não ter nenhum tipo de problema. Se pode ser repassado um financiamento? Não, diretamente não. A pessoa tem que passar pela análise do crédito dela e fazer um novo financiamento. Não tem, hoje em dia, os bancos não fazem mais essa prática. Já no passado já acontecia essa transição, né, essa mudança de titularidade, mas hoje os bancos não têm feito mais. Então, o novo devedor tem que passar por toda a análise do banco novamente, tá? Não tem jeito, tudo bem? Costumeiramente, os bancos trabalham com dois tipos de amortização, né? Eles usam duas formas de amortização, que é a tabela price e saque, né? E olha só, a amortização, quando vocês ouvem esse termo, amortização quer dizer o pagamento da dívida do principal. O que é a dívida do principal? É o valor da parcela sem os juros. Então, um tipo de... a price, ela tem uma forma de amortização e a tabela e a saque, ela tem outra forma de amortização. Tem uma que é, por exemplo, a tabela price, o pagamento das parcelas ela é menor no começo,
mas depois ela vai aumentando, a tabela SAC tem um fixo, não muda, só que os juros de uma é bem mais alto que o da outra, por quê? Porque quanto mais longo o tempo de financiamento, embora os juros anuais não sejam muito altos, a pessoa vai pagar mais juros porque é a longo prazo. Quanto menos tempo, menor os juros. Quanto mais tempo, maior os juros. Só que ainda assim, o que eu falo para vocês? O seu cliente vai falar assim, mas compensa? Compensa para mim financiar um imóvel? O que vocês acham? Ele vai chegar e falar assim, olha, eu quero te contratar, então eu quero comprar aquele imóvel, eu não tenho condições financeiras, eu preciso do banco. Eu não tenho como comprar esse imóvel à vista, eu não tenho dinheiro. Então eu falo assim, embora tenha muitos juros no financiamento, e de fato não é fácil pagar um financiamento imobiliário, não é fácil, mas ele é muitas vezes necessário. Ele é muitas vezes necessário. Professor Salomão, uma honra estar aqui na minha live, tudo bem? Então, olha só, é extremamente necessário o financiamento para as pessoas que não têm condições financeiras de pagar o imóvel à vista, tá? Às vezes, o sonho da casa própria só é possível ser alcançado se a pessoa financiar. Então, se o seu cliente te perguntar, compensa para mim comprar? Você tem que falar, comprar financiado, você tem que perguntar para ele. Você devolve uma pergunta. Qual é o motivo que você quer comprar esse imóvel? Aí a pessoa fala assim, nossa, é o único jeito que eu tenho de comprar a minha casa própria. Então você, como corretor de imóveis, tem que conversar com o seu cliente nesses termos, para orientá-lo. Não é só você dizer para ele que é possível um financiamento imobiliário por nada. Qual que é o motivo que ele tem para comprar aquele imóvel? Qual é a necessidade dele? Entenda o seu cliente, pergunte para ele. Entenda se o benefício, às vezes, é muito maior da pessoa comprar o imóvel, a casa própria dela. Às vezes é imóvel comercial. O comercial também pode ser financiado, né? Os juros são diferentes, a porcentagem de financiamento é diferente, é menor para financiamento de imóvel dos comerciais, mas também é possível. Eventualmente a pessoa vai fazer a conta na cabeça dela e você pode ajudá-la com isso. Será que compensa eu alugar? Será que compensa eu comprar? Depende, qual que é o objetivo que a pessoa tem? Qual que é a pretensão de tempo que ela quer ficar naquele imóvel? E, de uma forma ou de outra, você estará mais próximo do que? Da sua comissão, porque você vai conseguir explicar ao seu cliente, entender o seu cliente, objetivar e enxergar o que o seu cliente quer. E você estará muito mais perto do seu comissionamento, você estará muito mais perto da sua comissão de 6 dígitos por ano. E melhor que isso, de tudo, você tem a sua comissão e você tem a sua comissão entendendo o seu cliente, entendendo o que ele quer, tá? Então, lembrando, cuidado com simulação. Cuidado com simulação. Simulação não garante crédito imobiliário. Tenha a pré-aprovação do seu cliente. Converse e apresente quais são as possibilidades existentes de amortização, qual é a melhor para o seu cliente. Às vezes você pode apresentar as duas formas mais usadas pelo banco. O banco normalmente usa saque, né? Tem muito banco que usa saque, mas é muito de instituição financeira. Peça para a instituição te fornecer as simulações, as opções para você poder apresentar para o seu cliente. Não deixe
converse com ele, fala, ó, explique para ele, essa daqui é mais vantajosa, olha, essa daqui ela começa mais cara, mas a tendência dela é ficar mais barato a longo prazo, olha, essa daqui os juros são fixos, né, a tabela é fixa, ela não muda. Então aí também vocês precisam estar atentos para orientar o seu cliente nesse sentido. Você é a pessoa de confiança do seu cliente na hora da negociação imobiliária. Então se você não apresentar para ele todas as opções que ele tem, é mais complicado para vocês e aí vocês não conseguem atingir o comissionamento de vocês, não conseguem vender o imóvel, tá? Então, façam isso, que é uma prática muito boa de você entender o seu cliente e conversar com ele. Entenda se realmente seu cliente tem condições de comprar, tá? Entenda isso. Existem várias assessorias que vocês podem contar, né? Vocês que são corretores, a gente tem várias empresas de assessoria bancária, assim mesmo, sabe os correspondentes bancários que a gente vê? O da Caixa, por exemplo, eles têm exclusividade Caixa, né? Eles não podem pegar até outras instituições para trabalhar. Mas existem várias outras que trabalham com instituições privadas, né? Bancos privados, então é importante que vocês tenham esses contatos. Sabe por quê? Se você quer acelerar o seu recebimento de comissão, tenha boas pessoas trabalhando ao seu lado. Tenha boas pessoas ajudando você nisso. Por quê? Se é uma assessoria top, que as pessoas vão lá e conseguem um financiamento rápido, porém seguro, não é rápido e de qualquer jeito. A sua comissão, ela vai ser mais rápido. Por quê? O que acontece? Normalmente, num contrato que você tem previsão de financiamento, tá? A comissão, eles tentam sempre negociar quando sai o dinheiro lá do banco, porque olha o passo a passo. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo da negociação e prestem muita atenção nessas dicas. Primeiro é a simulação do financiamento. Beleza, então o meu cliente chegou, simulei, então já sei que ele tem condições, porque ele tem um valor de entrada, consigo trabalhar, ótimo. Aí, o que eu falei aqui para vocês? Simulou, mas simulação não garante nada. Temos que fazer o quê? Pedir a pré-aprovação do banco. Pré-aprovado, proposta. Tem que fazer uma proposta por escrito, todo mundo assina. Feita a proposta, ali você direcionou quanto que vai ser de sinal, quanto que vai ser depois a entrada, depois de quanto tempo ela vai acontecer, e prever um tempo até sair o dinheiro do banco, porque o banco paga direto o vendedor, não passa dinheiro na compra do valor da conta do comprador, não passa, tá? Depois, aí você faz o seu cliente assinar o contrato de venda e compra, comprador e vendedor, tá tudo redondo. Neste momento, você reúne toda a documentação, se possível enviar já na proposta, muito que bem, já faça isso, já libera, já vai adiantando o seu lado aí também, porque é na hora do contrato que vocês vão definir o pagamento da comissão, não a porcentagem. Vocês vão definir a data do seu recebimento. Nesse contrato aí do contrato de venda e compra, eu costumo colocar tudo no mesmo instrumento. Porque ali já é um título executivo extrajudicial, já dá para você executar se alguém ficar inadimplente. Tudo muito lindo e resolvido num documento só, tá? Uma prática que, na minha visão, é economia de tempo, economia processual, tá? É uma economia boa de ser feita. Acelera os seus 6 dígitos de comissão aí por ano. Aí você entrega a documentação, é a partir deste momento que o banco vai analisar o crédito do seu cliente. De verdade. Ah, mas Carol, ele não me deu a pré-aprovação? Ele deu. Com base em quê? Em informações que o cliente já tinha lá no banco, porque normalmente o cliente que consegue o financiamento é um cliente o quê?
que já está vinculado a esse banco. Ele já tem conta corrente lá, de repente ele tem uma poupança, um investimento, não sei, ele tem alguma coisa. Então ele já tem como fazer essa pré-análise do cliente. Ele já sabe se o cliente é bom pagador, se é mau pagador, ele já tem essa noção. Aí ele vai fazer a análise do crédito, se estiver ok, ele também vai analisar o quê? O imóvel. Esse imóvel que você está trabalhando aqui, que você vai efetuar essa venda, é um imóvel que está apto a financiamento? A construção está regular, não tem medida de problema nenhum de retificação de área, quem está vendendo é realmente proprietário, não é? Como que está a situação do imóvel? O banco vai analisar. Então, aí você também já orientou seu cliente que tá tudo certo, que ele deu um valor de entrada mais baixo lá no início, e aí você previu o tempo, que é eles falam de 30 a 60 dias para sair um financiamento, para liberar, tá? Aí o contrato sai lá no banco, sai o contrato, as partes vão assinar esse documento, as partes vão assinar esse contrato em 4 vias. E aí você, como corretor de imóveis, você pode oferecer esse serviço para o seu cliente, afinal de contas você está cobrando 6% de comissão. Você vai lá no banco, acompanha o seu cliente para ele assinar o contrato, gere a guia do ITBI para ele, para o comprador pagar essa guia. Depois, você pega esse contrato e leva até o cartório de imóveis. E sabe quando que o dinheiro vai ser liberado para o comprador, para o vendedor? Só depois do registro. O dinheiro do financiamento não é liberado antes. Por isso que eu falei que normalmente o vendedor, que é via de regra quem paga a comissão do corretor, quer pagar só ao final. Tá? É por isso que ele quer pagar só lá no final. Aí você pode negociar uma parte no começo, uma parte no meio, uma parte no fim, a depender da sua negociação. A comissão ela é possível de negociar da forma como você quiser, mas se você negociar o pagamento da sua comissão depois, coloca isso no contrato. Não faz por boca. Sabe por quê? Como que você vai cobrar depois esse proprietário para pagar você se você não escreveu em lugar nenhum? Não façam verbalmente, façam por escrito, tá? Então, esse é o processo, vamos dizer, o comercial, o processo jurídico, do início ao fim do financiamento. E acontece muito na prática de existirem dúvidas em relação a esse procedimento. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu entendo que vocês tenham essa dúvida, sabe por quê? Porque é extremamente burocrático, né, gente? Financiamento bancário é burocrático. E se você não pega uma excelente assessoria, se você não tem um gerente também interessado em ajudar o seu cliente, se você não tem isso do seu lado, se você não sabe esse passo a passo, se você não conhece esse trâmite, você vai atrasar e muito o seu recebimento de comissão. Porque tem processo, eu já vi processo demorar 90 dias, 120 dias, 180 dias. Quando eu já trabalhei em cartório, né, dentro do cartório de imóveis, eu já analisei muito contrato bancário. E eu falo para vocês, eu já vi contrato ir e voltar 1 milhão de vezes o mesmo contrato, porque quem estava envolvido na negociação não estava fazendo um trabalho bem feito. Então eu fico pensando naquele corretor que não sabia o processo, por N motivos ele não sabia. Eu fico imaginando essa pessoa, o tempo que ela levou para receber a comissão dela, se é que ela recebeu. Porque eu também não sei como ela fechou lá com o vendedor, eu não sei. Mas eu quero passar isso para vocês, por quê? Porque eu quero que vocês acelerem o recebimento da comissão de vocês e façam muitas negociações que envolvam financiamento imobiliário. Porque hoje em dia é difícil quem não faça financiamento. É muito difícil. E quanto mais operações vocês fizerem,
maior as chances de vocês conseguirem atingir os 6 dígitos de comissão por ano. Certo? Vocês entenderam? Então, entendam todo esse trâmite de financiamento que é super importante. É burocrático, mas é importante, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? Vocês entenderam? Ed Carlos, você perguntou se vale a pena o financiamento? É isso? Eu acho que vale a pena, eu acho que super vale a pena, porque mas tem juros? Tem juros, eu sei disso, não é fácil pagar, é complicado, né? Mas assim, a pessoa tem condições de fazer isso, é o único jeito dela comprar um imóvel, ela não tem outra forma? Então vale a pena. É o jeito que a pessoa tem. Vocês sabem, deixa eu contar uma história aqui pra vocês. Uma vez eu tava viajando, eu tava fora do país e eu fui visitar um empreendimento que eles vendem aquelas, são pontos, sabe quando você, chama timeshare. E lá a vendedora, que é como se fosse mesmo uma corretora de imóveis, eles fazem um baita de um evento, assim, gente, um evento monstro. Eles servem bebida, assim, champanhe, um monte de coisa. Tudo para te incentivar a comprar aquele timeshare, aquele pedacinho do tempo lá para você poder utilizar os pontos. E, gente, ela me contou que lá nos Estados Unidos, eles não têm esse negócio de ficar quitando. Segundo ela, tá? Eu tô só contando a história que me contaram lá. Ela falou que o brasileiro é que gosta de quitar. O brasileiro adora comprar e quitar. Parece que dá um comichão no cidadão que ele fala assim, meu Deus, eu comprei esse negócio, agora eu preciso quitar. E eu vou falar pra vocês, eu também sou assim. Se eu comprar um negócio, eu tenho que focar na quitação daquilo. Mas, lá não é assim. Então, talvez, seja bem uma questão cultural nossa, de que a gente também tem a questão dos juros aqui serem absurdamente altos, né? Talvez um dos mais altos do mundo, a gente sabe. Mas a gente, muitas vezes, precisa fazer um financiamento de alguma coisa, né? Quem aí nunca passou por um financiamento imobiliário? E se é na sua cultura quitar, então bora quitar. Faz o financiamento, trabalha para quitar. Oriente o seu cliente, tente fazer no mínimo possível de tempo, explique para ele que quanto menos tempo, menos juros. E isso, com certeza, vai ajudá-lo na aquisição do imóvel que ele deseja, enfim, e vai te ajudar a comprar, e você vai ajudá-lo a comprar, e isso vai te ajudar a conseguir os seus 6 dígitos de comissão por ano. Rose, que é verdade, né, Rose? Então, assim, o importante é vocês saberem orientar o cliente de vocês no passo a passo, aí no dia a dia, com essas técnicas, com as informações que eu passo aqui para vocês. Então, sempre orientem, que é muito melhor, tá? Para o cliente sair satisfeito e não ficar achando que você enganou ele. Pessoal, era o que eu tinha para falar hoje sobre financiamento imobiliário para vocês. Eu queria passar esse trâmite, essa burocracia, como que funciona, quais são os momentos que você deve fazer, os cuidados que você deve ter. Hoje à noite nós vamos falar sobre procrastinação no nosso 6D, comissão 6D intensivo. Estejam convidados, tá? Quem está aqui comigo, convidado. Para quem ainda não se inscreveu, tem um link lá na minha bio do nosso evento, Jornada Corretor Independente, que vai acontecer do dia 4 ao dia 8 de abril. Então participe, que vai ter muito conteúdo bom lá, muita coisa prática para vocês acompanharem, tá? Então quem ainda não fez a inscrição, corre lá, 100% online e gratuito, tá bom? Então até mais tarde, à noite estarei de volta. Obrigada por quem esteve aqui comigo e até mais.